Fala pessoal, beleza? Então vamos lá, dando continuidade a mais um videozinho. Então agora vai ser uma sequência de 4 vídeos sobre essa unidade, né? Hoje a gente vai falar sobre o islamismo, e como a gente viu no vídeo anterior, né, criado por Mohammed. Então na página 32 do livro didático de vocês peguem lá, por favor, para acompanhar. Vai aparecer aqui na telazinha para vocês também, né? Essa página. Então ali em cima diz: Mohammed estabeleceu uma nova religião denominada islamismo, que tem uma doutrina de fácil compreensão e, portanto, ao alcance de qualquer pessoa que queira se converter. Então a ideia é que o islamismo tem uma conversão fácil, né? Uma compreensão fácil para quem queira se converter. Então essa é a ideia que se tem com relação ao islamismo. Essa facilidade de entendimento da religião pode explicar a rápida conversão dos povos árabes e, posteriormente, a expansão do islamismo. Então talvez seja um dos motivos, né, que teve realmente essa expansão rápida, foi essa compreensão rápida, fácil do islamismo, assim pregada por eles também. Após a morte de Mohammed, foi necessário reunir e registrar a palavra do profeta. Todas as suas revelações haviam sido escritas por seus discípulos em pedras, celas de camelos, né, e pergaminhos, ou ainda memorizadas. Com essa reunião foram feitos 5 exemplares formando o Alcorão ou Corão, né, cada um dentro dessas 2 denominações, considerando um livro de conduta não apenas religiosa, mas também para o governo e a sociedade. Segundo o filósofo Friedrich Scholl, em sua obra Para Compreender o Islã, o Alcorão se apresenta como um discernimento entre a verdade e o erro. Tá? Essa é a ideia do filósofo, né, que compôs esse livro. Então, assim, o que se tem mesmo, né, essas ideias do Corão ter essa facilidade, suas regras, né, como que ele também serviria para o governo e a sociedade, no modo geral, não só a parte religiosa, né, mas também para outras áreas também possam ser utilizadas essas palavras, né. Então esses 5 livros aí, esses 5 exemplares, então formado daí o Alcorão. Ali também tem um relato, né? Ali também, saiba mais, na parte vermelha ali, marrom, para a escrita do Alcorão, entre os dialetos falados pelos árabes, foi escolhida a língua utilizada em poesias, o que fez dessa língua também idioma oficial da Península Arábica, por ser escrito em uma língua poética. O Alcorão não é lido, mas é recitado de maneira melódica. Então a ideia é que ele seja recitado, né? Tem um lado mais poético, assim falado, o Alcorão. O islamismo tem 5 preceitos que devem ser seguidos por todos os seus fiéis. O primeiro deles é a profissão de fé, ou seja, não existe nenhum Deus além de Alá, né? Então é o único Deus. Mohammed é o seu profeta. Outro é a oração, que deve ser realizada 5 vezes ao dia em horários fixos em direção a Meca, que é a cidade ali, né, principal. Depois de se ter realizado a ablução, limpeza, né, que é a tradução disso, o significado, a caridade em favor dos necessitados, o jejum no mês da Ramada, né, e realizado no 9º mês do calendário islâmico. Então, no 9º mês é o mês da Ramada, que é o mês principal para o Islã,
Deixa eu ver o que é realizado no mês do Islã, que é lunar, né? Enfermos e mulheres grávidas estão liberados do jejum e a peregrinação a Meca, ao menos uma vez na vida, para quem tiver recursos financeiros e condições físicas. Então também ir a Meca é um símbolo, né, dentro dessa religião também. Então, para quem conseguir, tiver condições financeiras e saúde para isso, é desejável que vá até Meca. O islamismo, embaixo, o islamismo proíbe o consumo de carne de porco e de bebidas alcoólicas. Infatício e os jogos de azar. A poligamia é permitida para os homens, desde que também permitida pela legislação do país onde vive o fiel, né? O fiel não dentro da poligamia, mas o fiel à religião. A idolatria, ou seja, o culto de imagens, não faz parte da fé muçulmana. Então também eles não fazem culto a imagens, deuses, santos, essas coisas parecidas. Então assim, eles podem ter várias mulheres, né? Para os homens é permitido isso, desde que a legislação daquele país aceite, né? Tenha aceite essa ideia também do islamismo. Tá? Então assim, ali fala algumas coisinhas, né? Dá algumas pinceladas assim sobre um pouco dessa religião. Claro que como várias outras religiões, existem muitas pessoas distorcem, né? E acabam utilizando para outras ideias e para outros rumos que muitas vezes levam a uns desastres, né? E confunde muito, talvez, o que realmente queria dizer o profeta, ou, né? O que realmente a religião prega. Bom, ali temos na troca de ideias, ali na 33, né? A respeito de alguns preceitos islâmicos, leia os fragmentos do texto a seguir. Então vamos ler rapidinho ali, né? Quando se recita o Corão, escutai-o e calai-vos. Talvez Deus tenha misericórdia de vocês. Lembrai-vos internamente do Senhor como humildade e temor. Rezar em voz baixa pela manhã e pela tarde. Não estejais entre os descuidados. Aqueles que estão próximos a Deus não desdenham de adorá-lo. Louvamo-no e postergam-se diante dele. Então ali tem a escrita, né, o local que você vai achar essa parte lá no Corão. Então ali para frente tem mais coisas também, né? Sempre alguns dizeres também, algumas partes, alguns fragmentos desses textos do Alcorão. Então, quem tiver interesse pode ler ou até pesquisar, né? Alguma coisa extra sobre ele. Eu acho que tudo é válido, né? Nesse estudo. Ali embaixo também é comum em muitas partes do mundo a interpretação equivocada do termo jihad, que é definido como guerra santa. Considerável número de pessoas atribui aos muçulmanos atos violentos em função dessa interpretação errônea, né? Então foi o que eu falei para vocês também. São interpretações errôneas, né? O Alcorão de maneira alguma ele estimula a violência, pelo contrário, né? Ele não fala que o homem tem que usar de violência, nada, né? Então ali embaixo também na parte vermelha, na 33, tem alguma coisa sobre isso também, né? O que significa a palavra jihad? A palavra jihad no idioma árabe significa esforço e luta, seja para obter, seja para proteger algo importante e que diga respeito à vida humana. No Alcorão está empregada como o sentido de esforçar-se e lutar no caminho de Deus. Esta jihad tem dois sentidos na cultura islâmica. Um sentido é a luta menor também, que tem o sentido de defesa em relação a um inimigo que nos ataca fisicamente
e aos nossos valores materiais e espirituais. Outro sentido é a luta maior para atrair a satisfação e a complacência de Allah, né, do Deus. O Alcorão Sagrado proíbe expressamente a agressão e o emprego da força para propagar as crenças religiosas. Portanto, é absolutamente falso que o Islã promova uma suposta guerra santa para expandir a fé muçulmana. Então, ele fala um pouco que eu falei para vocês já sobre isso, né? Que de maneira alguma o Islã tem essa ideia de propagar essa guerra religiosa ou algo parecido, né? Isso são alguns alienados, né? Que acabam distorcendo a palavra ali do profeta e vão para outro caminho, né? E acabam usando o Islã como uma muleta também para isso, ou uma escora. Mas são pessoas realmente que distorcem a religião islã. Tá? Então, por isso que a gente também tem que ter um respeito com relação a isso, porque assim como tem a cristã, assim como tem a espírita e outras, né, a gente tem que tentar entender e respeitar aqueles que seguem realmente, né, certinho a religião e que não inventam nada além do que está escrito nos seus livros sagrados, né, ou que segue as doutrinas corretas da sua religião, da sua igreja. Bom, então era isso, gente, um pouquinho sobre o Islã, né? No próximo vídeo a gente vai continuar agora falando um pouco política e economia também, desses povos árabes ali, né, do modo geral, que é no próximo videozinho. A gente vai falar um pouquinho sobre essa parte, economia, cultura, sociedade, né? Vamos falar um pouquinho de cada, claro que depois a gente vai fazer uma revisãozinha sobre tudo isso antes do testezinho, tá? Então beleza, até o próximo vídeo, um abraço.